Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do VascularCast e hoje nós temos a ilustre presença do Dr. Tito Lívio, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia vascular, e vamos abordar temas relevantes das doenças vasculares e a importância da integração do papel do cirurgião vascular com o fisioterapeuta. Tito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do nosso podcast. É uma honra estar aqui com você. Você que é um grande estudioso, entusiasta, um excelente profissional, que lá na sua clínica desenvolve um trabalho de excelência na fisioterapia e principalmente na fisioterapia vascular. Queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo quem é o Dr. Tito Lívio. Doutor Eric, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder falar de temas tão relevantes e que muita gente não conhece, né? Muita gente ainda não sabe o papel da fisioterapia nessas condições. Eu sou o Tito Lívio, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade de Brasília há 10 anos e há 10 anos que eu trabalho com a linfologia e com a fisioterapia vascular. Então, eu me especializei primeiramente em oncologia. Depois eu me especializei no linfedema por conta dos linfedemas oncológicos, os linfedemas secundários. E aí fui entrando nesse mundo da linfologia, da vascular e fui me apaixonando. Hoje eu tenho uma clínica que se chama Angiofísio. A gente foca em atender os pacientes vasculares, sejam de doenças venosas, ou os linfedemas, ou os lipedemas. Hoje nós temos já uma equipe de 8 fisioterapeutas. No ano passado a gente realizou 4.500 atendimentos na clínica. E é uma honra, muito obrigado pelo convite. Acredito que vai ser um bate-papo muito bom. Bom, a honra é toda nossa. Então vamos começar um pouquinho falando de uma doença vascular que hoje as pessoas estão bem preocupadas, uma doença que já existe há algum tempo e que é o lipedema. O lipedema é uma doença inflamatória, é um acúmulo de gordura de forma desproporcional que acomete mais de 95% dos casos as mulheres. Tem um componente multifatorial, genético, associado à gravidez, associado à obesidade, associado também ao uso de estrógeno. E como que é o seu dia a dia no paciente com lipedema? O paciente ele procura o médico, o cirurgião vascular, ele vai indicar lá vários tratamentos e entre eles a abordagem multidisciplinar é extremamente fundamental o papel do fisioterapeuta. O paciente chega lá na sua clínica com o diagnóstico de lipedema, como que é feita essa abordagem, Tito, na área da fisioterapia? O que que esse paciente tem hoje que pode ajudá-lo a melhorar os sintomas, a tratar uma doença crônica que a gente sabe que não tem cura, mas tem como a gente melhorar principalmente o controle da doença e proporcionar uma melhor qualidade de vida para esse paciente? Perfeito. Bom, o lipedema, ele é uma doença crônica, né, hoje já considerado uma doença, e ele é multifatorial e ele também é uma doença muito multifacetada. Então, a paciente, ela chega pra gente, ela não só tem insônia, não só sente muito peso nas pernas, como ela tem também muita dor, principalmente ao toque. Ela sente inchaço, principalmente quando ela fica em pé, na posição ortostática. Então, é uma paciente que se queixa muito de perda de qualidade de vida, de perda de funcionalidade, né? Então, a gente tem esse olhar físico para o lipedema. Então, claro, a gente precisa sempre de uma equipe muito bem alinhada, então não adianta a gente tratar a paciente com lipedema se ela está com as vitaminas baixas, se ela não está dormindo bem, se ela não está se alimentando bem. Então aí vem justamente essa equipe multidisciplinar para conseguir tratar essa mulher, para conseguir tratar essa paciente. E a fisioterapia vem, primeiro, adequando a sua terapia compressiva. Então, essa paciente, toda paciente de lipedema, independente do grau, seja do grau 1 ao grau 4, ela vai precisar de uma compressão, né? Então, a gente tem no lipedema uma gordura muito inflamada que faz com que a gente tenha uma pressão excessiva sobre os coletores linfáticos e faz com que aquele líquido fique ali no intestício, não consiga adentrar, né? A válvula do sistema linfático, ela fica danificada. Então, essa mulher, ela sente sensação de peso, sente muito cansaço nas pernas, e independente do grau, ela vai precisar de uma terapia compressiva, seja uma meia elástica, seja um enfaixamento, como é em alguns casos mais elevados desse lipedema, seja uma polaina, seja uma calça legging compressiva. E aí o tipo de compressão vai depender, claro, do biotipo, da avaliação dessa paciente, do grau de lipedema dessa paciente. Além de adequar essa compressão, a gente também vai tratar os sintomas físicos dessa doença. Então, o lipedema é uma doença que vai ter muita fibrose. Então, a fibrose, né, é a principal causa da dor dessa paciente. Quanto maior o grau do lipedema, mais fibrose a gente tem e mais endurecidas são essas fibroses, e mais dor a paciente também vai ter ao toque.
Então a gente trata de forma física essas fibroses. Então hoje a gente tem tecnologias com evidências científicas que vão atuar nesse tecido adiposo, melhorando o processo inflamatório. Uma dessas tecnologias é a terapia por ondas de choque, a fotobiomodulação, que vai aumentar a oxigenação celular, diminuir dor. A gente tem também radiofrequência para flacidez de pele, que é usada em uma segunda fase, numa fase já que a paciente já melhorou dessa dor, já está mais desinflamada. A gente associa esses recursos à drenagem linfática manual, que com certeza também vai melhorar muito a sensação de peso, vai colocar esse líquido para dentro, vai colocar esse sistema linfático para funcionar, né? Então a bota pneumática ela também é uma grande aliada para esses pacientes. A própria endermoterapia ela também pode ser utilizada, se corretamente. A plataforma vibratória também é um grande aliado nos exercícios, a paciente precisa realizar sempre de compressão. E uma coisa que é importante, doutor Eric, a gente falar, é que tudo isso deve ser realizado com conhecimento, né? Com a fisiologia do sistema linfático, porque a gente pega muitas pacientes que chegam traumatizadas, porque passaram muitas vezes por massagistas ou por algumas clínicas que fizeram a drenagem com muita força, né, que machucaram essa paciente. Então, não é normal sair roxa de uma drenagem linfática, não é normal sair mais inflamada, né? Isso só vai produzir mais processo inflamatório, só vai reter ainda mais líquido. Então, não é normal que a drenagem machuque, que doa. Então, isso a gente frisa muito bem para as pacientes, que a gente tem uma visão completamente diferente de realmente entender a fisiologia do sistema linfático e tratar elas da forma correta, né? Como elas merecem ser tratadas realmente. Tito, e na clínica você observa, por exemplo, você deu aí várias opções de tratamento de fisioterapia no paciente com lipedema. A gente, óbvio, a doença com um diagnóstico precoce, ela vai ter uma abordagem mais rápida e os resultados são mais precoces em relação à melhora. Diferente de um paciente que já está numa fase mais avançada, conforme você mesmo mencionou, com presença de fibrose. Mas assim, em todos esses casos, você mencionou várias opções. O paciente entra com lipedema, ele vai participar etapa por etapa de cada uma dessas terapêuticas, ou você vai fazer uma abordagem com a sua equipe de forma individualizada? Por exemplo, o paciente que às vezes tem indicação para plataforma vibratória, às vezes ele não tem indicação para radiofrequência. Ou o paciente que às vezes tem um bom resultado na drenagem linfática manual, às vezes não vai ter um bom resultado na intradermo. Então, eu queria que você abordasse em relação à questão do tratamento, que é importante que as pessoas saibam que o tratamento do lipedema não tem uma forma mágica, 2 mais 2 é igual a 4. Ele tem que ser personalizado, individualizado, porque depende de múltiplos fatores e a fase da doença não é igual para todos os pacientes. Qual a visão do fisioterapeuta em relação a isso? Com certeza, doutora Ari, que todas as pacientes são avaliadas individualmente e todas elas vão ter um grau de comprometimento diferente, então, logicamente, também os recursos não vão ser os mesmos para todas as pacientes. Mas hoje a gente não trabalha somente com uma terapia, né? Eu sou muito contra a questão da monoterapia, somente um equipamento é o que funciona para lipedema. Não é assim. É uma doença muito multifacetada, então a gente precisa de vários recursos, precisa de muitos equipamentos para tratar essa paciente, mas cada equipamento é escolhido de acordo com a individualização, de acordo com o grau dessa paciente. Então, sim, por exemplo, a radiofrequência é um equipamento que a gente tem que ter muito cuidado. Se a paciente chega para a gente inflamada, com dor ao toque, a gente não vai oferecer a radiofrequência para essa paciente. É um calor profundo. A paciente precisa estar numa fase mais desinflamada para a gente conseguir realizar a radiofrequência e também não é toda paciente que está apta a realizar. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado ao realizar, não é qualquer recurso e não é feito de qualquer forma também. Uma coisa que é importante é que todos os parâmetros são muito diferentes para o lipedema, né? Inclusive, a própria temperatura que a gente chega na radiofrequência ela é muito menor do que numa paciente, por exemplo, com celulite, que se pode chegar a temperaturas mais altas, né? E eu acho que o principal erro do lipedema é, infelizmente, que ele é tratado como celulite. Em muitas clínicas de estética e, às vezes, em algumas clínicas que oferecem esses serviços. Então, se a gente trata o lipedema como celulite, a gente tem uma piora desse processo inflamatório gigante. Ele entra em descontrole total. Isso. Concordo com você, a celulite é um dos componentes, mas não é o principal. Quando a gente já fala de lipedema, é importante a gente mencionar que a doença, em mais de 80% dos casos, está associado com obesidade. E o paciente com obesidade, assim como o paciente com lipedema, que são duas doenças inflamatórias,
ele vai ter também inflamação nas articulações. Às vezes ele tem limitação no movimento do quadril, limitação no movimento do joelho, quadro de artrite e dor articular, que é a artralgia. A importância do fisioterapeuta, não só de tratar o lipedema, doença, mas também de ter essa preocupação na mobilidade das articulações. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, essa preocupação de melhorar a funcionalidade dos movimentos, melhorar a questão da força muscular, onde o fisioterapeuta entra. A gente tem 2 problemas, né, então a gente tem tanto o problema da hipomobilidade quanto da hipermobilidade. O lipedema, por ser uma doença do tecido conjuntivo frouxo, ele também afeta as articulações, causando hipermobilidade, porém aquele ganho de tecido adiposo muito excessivo também causa uma hipomobilidade nessas pacientes, principalmente quando a gente fala de quadril. E aí vem as questões da artrite, da artrose, tudo isso associado. Então a biomecânica desse paciente é muito importante, então sempre deve ser realizada uma avaliação biomecânica, identificar quais são os músculos mais fracos, quais são os músculos mais fortes. Muitas pacientes têm muita dor no joelho e confunde inclusive a dor no joelho, né, com uma pata de ganso e na verdade muitas vezes são aqueles coxins gordurosos na região medial do joelho que está causando dor, que está inflamando, né? Muitas vezes a gente tem o tecido adiposo alterando a biomecânica daquela patela, também causando um desgaste articular muito grande. Então, associado ao lipedema, a gente tem muitos casos de condropatia, de condromalácia patelar, né? Então a gente precisa realizar uma avaliação biomecânica dessa paciente, identificar onde que está essa falha, para a gente consertar isso com fortalecimento, com alongamento. E claro, quando a gente melhora o inchaço e a paciente começa a ter uma diminuição daquele tecido adiposo, tudo isso melhora em conjunto. A paciente relata que consegue se exercitar melhor na academia, que ela consegue fazer um agachamento que antes ela não conseguia, né? Então elas muitas vezes elas falam isso: olha, Tito, até alguns meses atrás, o meu agachamento era super limitado. E hoje, com o tratamento, o meu agachamento já é bem melhor. Eu consigo já agachar de uma forma mais legal, com amplitude melhor de movimento. Porque a gente desinchou, a gente melhorou essas articulações e a gente também fortaleceu essa paciente. Então, a importância do fisioterapeuta de não tratar só um ponto específico, avaliar o paciente como um todo, conforme o doutor Tito está falando, melhorar a funcionalidade, a mobilidade desse paciente, é lógico, vai tratar também o edema, com isso reduz a dor, e esse conjunto como um todo melhora a inflamação do paciente. Tito, paciente com lipedema, ele tem muita preocupação de, às vezes, perder gordura, e às vezes ele quer perder a gordura rápido, né? Na fisioterapia, o paciente chega lá, fala: "Olha, eu preciso perder essa gordura rápido, eu gostaria que você fizesse o tratamento todos os dias, eu gostaria que você fizesse drenagem manual linfática, gostaria que você usasse a bota pneumática, eu vou sair daqui com a calça leg compressiva". Ele quer fazer um mix de tudo ao mesmo tempo. Qual a sua opinião em relação a esse tratamento rápido, uma vez que nós temos uma doença crônica que é importante enfatizar que o resultado virá, mas com educação e disciplina e que tem que ser contínuo, não uma coisa rápida, curta. Exatamente. As pacientes elas têm que entender que não existe milagre, né, que não existe nenhuma receita de bolo, então não é do dia para a noite que você vai melhorar. Então é um tratamento a longo prazo, porque a gente não está falando de dieta, a gente não está falando de regime, a gente está falando de mudanças de hábitos de vida. A gente está falando de hábitos que essa mulher vai ter que ter para o resto da vida, né? A gente está falando de uma doença crônica. Então não adianta ela tentar melhorar em um mês, em 2 meses, se ela vai precisar manter esses hábitos para a vida toda, porque senão esse lipedema vai voltar, vai progredir novamente e vai piorar de novo. Então, a gente tenta esclarecer isso muito bem com as pacientes no momento da avaliação, no próprio momento da avaliação fisioterapêutica, que a gente está ali para auxiliá-la naquele processo. Então, a fisioterapia é um componente a mais que vai auxiliar bastante, só que ela precisa ter mudanças de hábitos de vida, ela precisa estar acompanhada por médicos, por nutricionistas, por personagens trainers, ela precisa realmente engajar no tratamento, né? Não adianta ela só querer fazer fisioterapia todos os dias. Claro que se ela quer fazer todos os dias por um alívio, por um conforto, né? Quem não gosta de ser drenado todos os dias? Essas mulheres, elas gostam. E isso pode acontecer. Só que elas têm que estar cientes de que isso é a longo prazo realmente. Eu concordo plenamente, que eu acho que não é só um tratamento que vai, às vezes a pessoa, eu adoro fazer exercício físico, adoro ir para academia, adoro fazer musculação, mas não gosto de ir no médico, não gosto de fazer fisioterapia. Então essa paciente, ela tem que ter uma mudança de consciência que ela precisa ter uma mudança na dieta, que vai ser feita pelo nutricionista, ela precisa ter
um tratamento com fisioterapeuta que vai melhorar todo esse padrão de edema, toda essa questão de mobilidade. Ela precisa fazer um acompanhamento com o nutrólogo, com o endócrino, para ver se ela precisa fazer alguma suplementação, precisa fazer alguma correção hormonal. Tem que ter o acompanhamento com o cirurgião vascular para melhorar as doenças vasculares, conforme você falou, a doença venosa, a variz tem uma associação alta para o paciente com lipedema, e a doença linfática, que também é bem presente, principalmente nas fases mais avançadas, que é o linfedema. E aí vamos mudar um pouquinho agora, vamos falar sobre linfedema. Acredito que você tenha também muitos pacientes com linfedema. O paciente com linfedema é aquele paciente que tem uma alteração do sistema linfático, que pode ser primário, congênito, a pessoa nasce com essa alteração, vai ter um acúmulo de forma excessiva no tecido subcutâneo, ou pode ser um linfedema secundário. Secundário é uma doença, pode ser um trauma, pode ser uma infecção, pode ser um tratamento oncológico, e esse paciente vai desenvolver a médio e longo prazo esse acúmulo de líquido, que inicialmente torna-se irreversível. Se o paciente não fizer um tratamento, pode ser até um caso irreversível. E qual a importância da fisioterapia na abordagem do paciente com linfedema? É importante falar disso porque muita gente confunde, né? Linfedema não é lipedema, lipedema não é linfedema. Porém, o lipedema, em casos mais avançados, pode virar o que a gente chama de lipolinfedema. Isso. Porém, o linfedema, ele tem uma fisiopatologia completamente diferente do lipedema, né? O lipedema, ele começa com um acúmulo anormal de gorduras, né? Seja pelo fator genético, hormonal, de alimentação. E o linfedema não. Ele começa com um dano linfático, que pode ser primário ou secundário, e esse dano linfático faz com que o sistema linfático não drene adequadamente todo aquele líquido. Então, eu explico para as minhas pacientes, todos nós temos o sistema linfático funcionando 24 horas. Quando a gente tem um dano, quando a gente tem um bloqueio nesse sistema linfático, aquele líquido não é drenado, começa a se acumular. E aí é diferente do lipedema, porque o lipedema ele começa com gordura e acaba acumulando líquido posteriormente. O linfedema não, ele começa acumulando líquido. E esse líquido vai tornando o linfedema cada vez mais crônico. E é essa cronicidade do linfedema que vai gerar alterações na pele, que vai gerar um edema muito mais duro, muito mais pronunciado, né? Um edema muito maior do que a gente tem, por exemplo, no lipedema. E geralmente ele é assimétrico também. Uma diferença muito importante é que o lipedema ele sempre é simétrico, né? Então ele vai ter acúmulo de gordura bilateral dos dois lados. E o Exato. linfedema, geralmente, na maioria dos casos, ele é assimétrico. E mesmo que ele tenha nos dois lados, mesmo que ele seja bilateral, sempre um lado vai ser maior do que o outro, né? E aí o tratamento, né? A fisioterapia é muito importante no linfedema. Então, a gente já pegou diversos pacientes que, às vezes, procuraram por anos, né? Tem um atraso muito grande no diagnóstico do linfedema, infelizmente. A Que às gente vezes a vê... doença ela passa por vários profissionais que não dão a total atenção e às vezes não encaminha para o fisioterapeuta para ajudar nesse tratamento, né? E só aproveitando, assim, o que incomoda mais no lipedema é a questão da gordura, conforme você falou, e é uma gordura que dói e está associado com inchaço. No linfedema, o que incomoda é o inchaço. Exato. Então, assim, isso é muito prático. A pessoa vê, examina, e é muito procurar um especialista, que é o cirurgião vascular, ele vai te orientar, fala, olha, o seu caso precisa de um fisioterapeuta, não é um tratamento a curto prazo, é um tratamento a médio e longo prazo, né? O paciente com linfedema chegou na sua clínica, ele vai ter qual é uma sequência lá de atendimento, ele já vem já com uma proposta de tratamento do médico, como que você aborda esse paciente lá? Primeira coisa, linfedema é compressão. Não tem como a gente tratar o paciente de linfedema sem uma compressão adequada. E a compressão adequada geralmente envolve materiais e tipos de compressões que a gente não está habituado, né? Então, esse paciente, muitas vezes, ele usou meia elástica a vida inteira, e esse linfedema ele não regrediu, pelo contrário, ele aumentou. E aí a gente tem que desmistificar algumas coisas com esse paciente. Primeiro, ele tem que entender que a compressão elástica, ela não reduz o linfedema. Então, a gente precisa de compressões de curta elasticidade. Então, eu tento explicar para os meus pacientes que tudo que é elástico, ele aumenta de tamanho e ele tenta retornar para aquele tamanho dele. A gente chama isso de pressão de repouso. E para a gente enxugar um linfedema, para a gente tratar, a gente precisa de uma pressão de repouso mais baixa e uma pressão de trabalho mais alta. Então, a gente precisa criar uma barreira naquele membro para que quando ele se movimente, aquele líquido seja drenado, aquele líquido tenha
uma direção, né? Tem um aumento daquele fluido linfático. Então a gente realiza uma coisa chamada enfaixamento compressivo funcional. É o tratamento padrão ouro para o linfedema, se chama terapia física complexa ou terapia complexa descongestiva. Então esse paciente ele já sai enfaixado, com certeza no primeiro atendimento, já na avaliação a gente explica para esse paciente. Lá na clínica a gente já tem todos os materiais compressivos disponíveis, então esse paciente ele sai com várias camadas de enfaixamento, é orientado a ir para casa, retornar com a gente no dia seguinte para tirar esse enfaixamento e enfaixar novamente. Então, é um tratamento que dura no mínimo 4 semanas, no qual esse paciente precisa ficar com essas faixas, com essas bandagens diariamente. E aí, só depois que a gente passa realmente para uma meia compressiva, e não é geralmente uma meia circular, como é indicada na maioria dos casos, nos pós-operatórios de doenças vasculares, na própria doença venosa crônica. Essa meia ela precisa ter uma rigidez mais alta, então a gente indica as meias de malha plana, né? Elas têm uma maior resistência do que as meias de malha circular e elas vão conseguir realmente manter aquele membro desinchado por mais tempo do que, por exemplo, uma meia circular. E além disso, além dessa terapia complexa descongestiva, né, que vai envolver o enfaixamento, a drenagem, os cuidados com a pele e os exercícios, a gente também realiza terapias complementares a isso. Então, a gente consegue diminuir as fibroses do linfedema, aquelas regiões mais endurecidas, causadas principalmente pelo acúmulo de proteína. Então, no linfedema, a gente tem um acúmulo de proteínas, né, de macromoleculares naquela região. Então, a gente tem muita fibrose, só que é uma fibrose diferente, é uma fibrose mais endurecida. Então, a gente pega aquela pele, muitas vezes, com muita alteração, com muito endurecimento, com muita rigidez. E aí a gente também tem a ondas de choque, a placa de LED, a luz do laser vermelho, que também vai ajudar nesse processo inflamatório, vai melhorar essas fibroses e também vai trazer mais qualidade de vida para esses pacientes. Gostaria da sua opinião em relação, por exemplo, à adesão do paciente. Quando a gente envolve doenças crônicas como o linfedema e o lipedema, é muito comum ter um início, uma aceitação. Essa aceitação, com o tempo, ela vai diminuindo por problemas do dia a dia, estresse, trabalho, né, questões pessoais. E na fisioterapia eu acredito que não seja diferente. E saber, por exemplo, o paciente chega lá com um quadro de linfedema, tá com um membro, né, conforme ele tem uma assimetria, ele vai ter um edema, um inchaço unilateral. Ele começa o tratamento e ele quer que aquele ali desinche rápido. E a gente sabe que às vezes não é desse jeito. A adesão do paciente. Você observa que com a fisioterapia melhora a autoestima, redução de volume. O paciente do linfedema, ele tem uma adesão melhor do que do lipedema ou é igual? Eu acredito que a adesão do linfedema é melhor que a do lipedema. Eu acho que justamente por se tratar de uma condição que visivelmente parece ser um pouco mais grave, né? E no Sim, meu ver realmente é. E esse paciente, como ele tem uma melhora mais rápida que o lipedema, então quando a gente realmente faz essa terapia, faz o enfaixamento certinho, com 1 mês, 2 meses, o paciente já vê uma melhora muito grande. Então, primeiro que ele vai ter noção da gravidade, então já no momento que eu avalio esse paciente, eu converso com ele principalmente sobre o que pode acontecer se aquilo ali progride, né? E um desses fatores, e uma das coisas que podem acontecer é justamente a celulite infecciosa, né? Ou a famosa erisipela de repetição, que é uhum, muito comum nos pacientes com linfedema. Então, no sistema linfático, a gente também carrega células de defesa. E aí, como esse sistema linfático ele é muito prejudicado, qualquer lesão, qualquer abertura nessa pele pode ser porta de entrada para uma bactéria. Então, eu tenho muitos pacientes que já ficaram internados na UTI por muito tempo, que fazem antibiótico terapia todos os meses, justamente para tentar prevenir ou para tratar uma infecção. E eles têm noção do quanto que isso pode ser grave, do quanto que isso pode até levar à morte se a gente tiver uma infecção generalizada, por exemplo. E como eles também veem esse resultado muito rápido, esse resultado muito bom, o tratamento do linfedema ele tem um resultado visivelmente muito bom, né? Excelente. Então eles acabam aderindo mais, eles acabam entendendo que aquilo ali é algo que eles vão ter que cuidar para o resto da vida. E a gente tem uma taxa de adesão muito boa. Mas é, não que a gente também não tenha uma boa taxa de adesão de lipedema quando sim, quando a paciente entende que o cuidado é para a vida toda, que o sim, cuidado é multidisciplinar. Então sim. a gente sempre tenta ter esse tipo de conversa. Vamos falar um pouquinho agora, Tito, sobre o paciente idoso, que às vezes o paciente idoso ele não tem uma doença crônica, ele não tem linfedema, ele não tem lipedema, mas ele tem inchaço,
nos pés, principalmente esse inchaço no final da tarde, no final do dia. Na maioria das vezes, ele pode ter uma doença associada, uma doença cardíaca, uma doença renal ou um efeito colateral de uma medicação, mas às vezes ele tem um edema postural, ele tem um inchaço porque por falta de mobilidade, por falta de movimentação. E qual a importância desse paciente fazer a fisioterapia para melhorar a sua mobilidade, melhorar o inchaço no paciente idoso? Bom, a nossa panturrilha é o nosso segundo coração, né? Depois do coração é o que mais vai bombear, é o que mais vai fazer retorno venoso. Então a gente precisa de movimento, a gente precisa ter movimento, precisa ter contração muscular para aumentar esse fluxo sanguíneo e linfático desse paciente. E isso é o nosso carro-chefe, é o que a gente mais trabalha com esses pacientes que vêm com edemas agudos e que são mais fáceis de tratar do que um edema muito mais crônico, como o linfedema. Então, se a gente faz exercício, se a gente faz drenagem linfática, se a gente adequa uma compressão, esse idoso ele tem uma melhora muito grande e uma melhora muito mais rápida também, né? Claro, o edema vai sempre voltar porque a causa ainda vai continuar ali, seja uma doença cardíaca, ou seja uma doença renal, ou mesmo uma doença venosa. Porém, quando ele entende que esses cuidados são para o resto da vida, a fisioterapia consegue excelentes resultados com esses pacientes, sem dúvida. No seu dia a dia, paciente que chega lá na sua clínica com a sua equipe de fisioterapeutas, qual a mudança que você percebe em relação à autoestima do paciente quando ele tem uma adesão, quando ele segue a recomendação médica, quando ele faz o tratamento com o fisioterapeuta, em relação à autoestima corporal? Sentir melhor, mudança de humor, melhora de concentração, de disposição. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que tudo isso melhora, né? Então, principalmente o lipedema e o linfedema também mexe muito com a autoestima desses pacientes. Então, é o vestuário que a pessoa não consegue vestir, né? É uma calça que não é feita para ela, é um vestido que também incomoda, é uma bota que ela não consegue calçar, que nunca conseguiu calçar uma bota na vida. Então, a gente tem hoje na indústria de vestuário tamanhos padrões, né? E essas pacientes elas nem sempre se adequam em tamanhos padrões que existem. Então, isso é um pouco traz um pouco de sofrimento emocional para essas pacientes, com certeza. E é muito legal ver essa melhora na própria autoestima delas. Então, paciente que antes não conseguia vestir uma calça, ou que não conseguia vestir um short mais curto, ou que tinha muita vergonha de ir para a praia, começa a se sentir melhor, começa a se empoderar mesmo e a entender que aquilo ali faz parte e que ela tá buscando a melhoria, que ela tá buscando, ela tá fazendo a parte dela, né, o trabalho dela. E isso é muito importante. Eu falo ela, eu me refiro a elas porque eu vejo mais isso nas mulheres, né, do que nos homens. O lipedema basicamente só atinge mulheres, né, são poucos Uhum. os homens. E essa melhora é muito legal de ver, assim, na prática, é muito, muito importante. Vamos falar um pouquinho também, Tito, sobre obesidade. A obesidade é uma doença crônica também, é muito frequente e muito associado às duas doenças vasculares que foram mencionadas aqui. O linfedema, que vai ocorrer uma sobrecarga por conta do peso. O paciente pode ter um quadro, então, de inchaço, um linfedema secundário à obesidade, e o lipedema, que está associado por ser uma doença inflamatória, por ter esse acúmulo simétrico bilateral de gordura no quadril e nas coxas. Paciente com obesidade, o que que tem de opção terapêutica do ponto de vista da fisioterapia para ele? O que que é recomendado? Tipo de exercício, tipo de equipamento que ele possa fazer. A gente sempre recomenda que o paciente com uma doença inflamatória faça um exercício físico de baixa intensidade para não piorar exatamente a questão a dor articular. Que o paciente com obesidade, seja ele com lipedema ou um paciente com linfedema, tem na fisioterapia? Perfeito. A obesidade ela piora ambos os casos, né? Tanto a paciente com linfedema ou a paciente com lipedema. E aí o que que a gente precisa? A gente precisa ter mais cuidado com essas pacientes. Elas têm mais risco de se lesionar. Então, se a gente coloca uma paciente com obesidade para realizar exercícios de alto impacto, ela tem um risco muito maior associado a lesões ortopédicas. Então, essa paciente ela precisa se preparar. Então, ela realmente precisa começar com exercícios de baixo impacto, começar com a caminhada. Exercícios aquáticos são muito indicados.
Então, só da paciente entrar dentro da água, a própria pressão hidrostática da água, ela já realiza um tipo de drenagem linfática, ela já comprime esses vasos linfáticos, auxiliam nesse retorno venoso e linfático. Então, exercícios aquáticos são muito indicados. Além de fazer essa pressão nesses vasos linfáticos, ela também reduz o impacto nas articulações, que é muito importante para paciente com obesidade. Então, a gente tenta estimular esse tipo de atividade e realmente começar aos poucos, né? Até o fortalecimento, ele precisa ser muito progressivo. Essas pacientes, elas não podem ser levadas à fadiga muscular. Então, quando a gente leva uma fadiga muito exacerbada, a gente tem uma piora do processo inflamatório no dia seguinte. Então, é uma paciente que realmente precisa ter carga progressiva, que ela não precisa e não deve fazer exercícios de alto impacto, a não ser que ela não esteja com um grau muito grande de obesidade, que ela já seja adepta a esse tipo de exercício. Então, a gente também não proíbe o paciente que já faz um exercício de fazer, né? A não ser que ele realmente esteja se lesionando. É importante frisar, porque antigamente a gente falava, paciente de lipedema não pode nunca fazer um crossfit, não pode nunca fazer uma corrida. A gente hoje já não enxerga assim, né? A gente enxerga que tudo depende. Se é uma atividade que essa paciente já faz há muito tempo, ela tem um bom fortalecimento muscular para isso, ela não está se lesionando durante esse exercício, não tem por que a gente proibir essa paciente de fazer. Mas se é uma paciente que está com obesidade, que está em processo de perda de peso, que a gente vê que ela é uma paciente sedentária, que nunca praticou atividade física, não tem por que a gente começar já com exercício de alto impacto. Isso com certeza vai sobrecarregar, vai piorar as articulações. Importante você falar isso, que a gente compartilha do mesmo pensamento, também é a integração com outro profissional, que é o educador físico, né? Não adianta, por exemplo, indicar um tratamento fisioterapeuta, vai lá com o doutor Tito, com a equipe, vai fazer toda a abordagem de fisioterapia, mas esse paciente ele precisa de um exercício físico. E às vezes a gente faz nosso trabalho, você faz seu trabalho, e se não tiver educador físico para orientar o tipo de exercício correto, todo o sistema pode ser prejudicado, né? Qual a integração do fisioterapeuta com o educador físico, principalmente na questão de fazer o exercício certo na hora certa? É, Aqui a é questão não é a intensidade, a questão é você fazer com qualidade, às vezes de forma progressiva. Exatamente. E hoje ainda é muito difícil encontrar realmente educadores físicos que entendam do lipedema, né? E que tenham esse olhar diferenciado para paciente com lipedema. Eu, felizmente, conheço algumas personagens trainers na qual eu trabalho com elas, então a gente trabalha muito com a indicação, né? Assim como o médico vascular e o fisioterapeuta ele também indica e a personal trainer também indica para o fisioterapeuta. E é justamente isso, é um profissional que é diferenciado, que realmente estudou sobre lipedema, que vai entender o impacto na articulação desses exercícios e que não vai inflamar mais a nossa paciente. Pelo contrário, vai trazer melhorias, ganho de força muscular, vai ajudar nessa perda de massa gorda, né, de gordura. Então, é um pouco difícil ainda encontrar profissionais assim, mas a gente encontra. Tito, o paciente, ele sempre tem uma expectativa, né? E às vezes a gente tem que trabalhar também o lado emocional do paciente, porque é natural que ele tenha tanto o paciente com lipedema quanto linfedema, ele tenha ansiedade associada. Isso é comprovado cientificamente. Na fisioterapia, quais opções que o paciente tem para reduzir ou melhorar a ansiedade? Porque a gente sabe que o exercício físico é comprovadamente baseado em estudos científicos, um redutor de medicamento para paciente com ansiedade e depressão. Ele melhora o quadro inflamatório e ele vai também reduzir a ansiedade. Na fisioterapia, o que que esse paciente tem de opção? Doutor Eric, eu acho que é uma coisa importante que uma paciente me falou esses dias. Só dela chegar na clínica e sentir o cheiro da clínica, ela já associa isso a um autocuidado. Eu acho que isso é o mais importante, é um momento que ela está tirando para ela se cuidar. E muitas mulheres passaram a vida inteira cuidando de outras pessoas e não olharam para elas, não falaram: opa, é hora de me cuidar, é hora de olhar para as minhas pernas, não é hora de cuidar da família, não é hora de cuidar dos filhos, é hora de cuidar de mim. Eu acho que só isso já ajuda muito dela ter esse momento para ela. Então, elas ter alguém cuidando, ter alguém colocando a mão naquelas pernas e ajudando, melhorando dor, melhorando inchaço, né, promovendo a drenagem linfática, isso já reduz muito a ansiedade. Eu acho que é uma forma de autocuidado mesmo. Certo. Tito, existe alguma idade, assim, que o paciente vai começar
e ele vai ter um melhor resultado, ou isso independe, vai muito mais da pessoa em relação ao tratamento da fisioterapia, seja o paciente com linfedema ou com lipedema? Acho que quanto mais cedo a pessoa descobre, né, tem o seu diagnóstico, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser o prognóstico, até porque essa pessoa vai saber se tratar. Ela vai saber o que piora, ela vai saber o que melhora e ela vai ter consciência disso. Então, eu já tive pacientes de 16 anos de idade com lipedema, né, que durante essa puberdade, depois da menarca, ela teve um aumento expressivo de gordura na região de quadril, associada à dor, associada aos hematomas, né, as equimoses, associada ao inchaço, e ela levou um susto muito grande. Imagina uma menina de 16 anos de idade que achou que as pernas tinham inchado, ela não entendeu. Ela falou, do nada, de 2 anos para cá, minhas pernas incharam, né? E a gente teve uma conversa muito longa sobre o lipedema, para justamente ela entender. E ela entendendo com essa idade, eu tenho certeza que quando ela chegar aos 30 anos, ela vai estar muito melhor do que se ela tivesse descoberto esse lipedema aos 30 anos e já tivesse deixado evoluir e progredir. Mesma coisa vale para o linfedema, né? O primeiro grau do linfedema, ele é reversível. Então, a gente tem ainda chances de regredir. A gente ainda não tem esse processo crônico instalado. Então, quanto mais cedo se descobre, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser o prognóstico, sem dúvida, desse paciente. Importante isso que você falou, só reforçar com as pessoas que no lipedema, que é uma doença multifatorial, onde você tem os fatores genéticos, hereditariedade, o histórico familiar da mãe ou da avó, o fator alimentar, muito associado à questão da obesidade, sobrepeso, mas tem os fatores hormonais. E na vida, a mulher ela passa por alguns momentos onde ela tem um aumento da questão hormonal, que nós chamamos de gatilhos hormonais. O primeiro deles é a menarca, que foi mencionado por você, que é a primeira menstruação, depois a gravidez, e também mencionar a respeito da menopausa, que é outro gatilho hormonal. Então, essas três fases, normalmente você tem exatamente o que o Dr. Tito falou. Você tem uma mudança corporal, o corpo muda, acumula gordura, aumenta a sensibilidade ao toque, existe um inchaço, às vezes você começa a observar aspecto de celulite na pele, muda a flacidez. Então, isso é importante que você, que tenha essas alterações, procure um profissional para que ele faça um diagnóstico precoce e indique um tratamento fisioterapeuta precoce, para que, de um modo geral, isso vai trazer benefícios a longo prazo, porque a doença, por ser crônica, ela não tem que ser tratada só numa fase. Você trata naquela fase aguda, mas que depois você tem que ter um tratamento de manutenção, seja o tratamento médico, tratamento com nutricionista e também o tratamento fisioterapeuta. E é importante essa integração, né, Tito, dos profissionais da área da saúde, porque às vezes o profissional acha, não, esse paciente tem que ficar só comigo, né? Eu queria que você falasse essa questão da importância de integrar o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, o médico. Exatamente, não funciona, né? E ficar só comigo não funciona para o paciente com lipedema. A gente precisa ter essa integração porque a gente não vai conseguir melhorar o paciente sozinho. Então não adianta eu estar fazendo toda a terapia física, desinchando, tentando melhorar dor, melhorar aquela fibrose, se o paciente continua se alimentando mal, se o paciente ele está com desequilíbrio hormonal muito grande, se o paciente ele está com uma inflamação muito grande no corpo, então ele precisa às vezes repor muitas vitaminas, ele precisa de medicamentos manipulados, então realmente não tem como. Então, se o paciente chega para mim de primeira consulta, a primeira coisa que eu faço é indicar. Então, se você tem varizes, se você tem as telangiectasias, você precisa procurar tal médico, se você tem uma má alimentação, você precisa ir para um nutricionista, você precisa às vezes ir para uma médica ginecologista, especialista em lipedema, que também vai fazer esse balanço hormonal. Às vezes pode ser que ele precise ir para um endocrinologista, né? Então, são várias as especialidades que esse paciente muitas vezes tem necessidade de realmente de ir para que o tratamento seja realmente eficaz, para que realmente seja efetivo, sem dúvida. Tito, na fisioterapia, a gente observa que é como a medicina. Tem várias áreas, tem a fisioterapia neurológica, a fisioterapia ortopédica, a fisioterapia vascular, que você é um entusiasta, né? E parabéns. Existe também essa integração, por exemplo, o paciente chega lá com a doença ortopédica, ele vai ser visto somente pelo fisioterapeuta ortopédico, ou o fisioterapeuta ele tem que ter o conhecimento básico de todas as áreas e ele consegue
de, de um modo geral, abordar todas essas doenças que são indicadas no tratamento fisioterápico. Doutor Eric, eu acho que sim, a gente precisa ter um conhecimento geral e básico de tudo, mas eu acredito que também que quanto mais especializado é o profissional, melhor vai ser para o paciente, né? Aquele profissional, ele está se dedicando, ele está estudando somente aquilo há muitos anos. Então, muitas vezes chega pacientes para mim que sim, eu olho para ela, ela tem uma queixa ortopédica, eu falo, ok, eu dou conta de tratar, mas a gente também indica, com certeza. Então, a gente tem uma fisioterapeuta especializada em ortopedia lá na clínica, para a qual a gente indica a maioria desses pacientes, porque ela vai ter uma visão mais ampla, né? Cada um na sua área, mas ao mesmo tempo somos colegas de profissão, a gente realmente confia no trabalho um do outro. Então, eu acredito que sim, assim como eu recebo também muitas pacientes vasculares indicadas por outros colegas fisioterapeutas. Então, a gente precisa realmente encaminhar para o melhor profissional possível, eu acredito que sim. Acho que é importante isso que você falou, a questão de você se dedicar à doença, se especializar na doença. Hoje o lipedema, a gente vê que muitas pessoas querem falar do lipedema, mas às vezes não tem o conhecimento da doença, de saber os sintomas, sinais, as causas e quer indicar, às vezes, tratamentos rápidos. Importante você entender que a doença, por ser multifatorial, ela necessita de um conhecimento profundo. Por isso que é importante que você sempre procure um especialista, um médico cirurgião vascular, um fisioterapeuta vascular, uma nutricionista que tenha conhecimento de lipedema, que às vezes pode passar uma dieta que não vai te ajudar tanto no tratamento. Educador físico, conforme o doutor Tito falou também, que tenha um conhecimento para te ajudar em relação ao tipo de exercício de forma correta, porque quanto mais o profissional se especializa através de cursos, congressos, palestras, ele vai te proporcionar uma qualidade no seu atendimento, uma qualidade no seu tratamento, e lembrar que é uma doença inflamatória, é uma doença que tem um tratamento a longo prazo. É isso, Tito? Exatamente. E eu queria só aproveitar para lembrar que a gente chegou agora no Junho Roxo, né? Junho Roxo é o mês escolhido para conscientização do lipedema. Justamente um mês no qual a gente tenta tirar esse estigma ainda, tem muito estigma relacionado a essa doença e também informar a população, informar os pacientes de uma forma responsável, de uma forma didática do que realmente funciona ou não funciona para essa doença. Então, hoje a gente está suscetível a muitas fake news, infelizmente. Então, a gente tem no Instagram uma enxurrada de informações que muitas vezes não são verdades, né? Então a gente tem, às vezes, a paciente chega para mim, olha o que eu vi no Instagram, um medicamento milagroso, aí chega com uma cápsula que promete curar o lipedema. Isso não Não tem existe. tratamento milagroso, não tem tratamento único, precisa de um tratamento multissetorial para que o paciente tenha um resultado adequado. E isso vai depender também muito do engajamento do paciente. O paciente tem que entender que ele precisa mudar a qualidade de vida, precisa mudar a alimentação, precisa fazer exercício físico, ele precisa ter um acompanhamento médico, precisa fazer o tratamento fisioterapeuta. Com isso e com engajamento, que depende somente deste paciente, é que ele vai ter um maior sucesso ou não no seu caso. Tito, queria que você falasse aí sobre as suas considerações finais, né, sobre a fisioterapia vascular, a importância dela, que o paciente tenha essa preocupação, uma vez que ele tenha os sinais e sintomas, que foi lá indicado por um profissional para procurar o fisioterapeuta, seja nutricionista, educador físico ou médico, a abordagem, né, a mensagem final que você fala para os nossos ouvintes. Bom, eu acho que sempre tentar se informar, né, se informar o máximo possível, realmente procurar profissionais que sejam especialistas, que realmente vai ter essa visão multidisciplinar, que vai ter essa visão como um todo do paciente. O paciente, ele é um ser humano, né? A gente não pode esquecer disso. Então, a gente não está tratando somente aquela gordura do joelho, a gente está tratando o paciente como um todo, a gente está tratando todo o seu sistema linfático, a gente está ajudando no seu emocional, na sua autoestima. Então a gente enxerga, a gente tem essa visão integrativa das coisas, a gente enxerga um paciente como um todo. E a gente está aqui para justamente informar. Então, esse podcast, por exemplo, parabéns, inclusive, pela iniciativa, é uma das formas desse conhecimento chegar até esses pacientes, né? E um conhecimento sério e de qualidade. É isso que eu acho que a gente precisa hoje na internet, eu acho que é isso que a gente precisa principalmente para o lipedema.
e também para o linfedema. Então, a gente tem muito paciente até hoje que às vezes passou 10, 20, 30 anos esperando um diagnóstico de linfedema e que passou por diversos profissionais que fizeram muitas coisas que não deveriam ter sido feitas nesses pacientes. Então, a gente realmente tem muita paciente traumatizada. Eu já tive paciente que o profissional furou toda a perna dela para tentar drenar aquele líquido. Então, são coisas que para a gente é muito triste ter profissionais que façam isso. E eu acho que quanto mais longe a nossa informação chega, né, mais longe esse conhecimento chega, melhor essas pacientes vão ser tratadas, melhor essas pacientes vão ser ouvidas realmente por profissionais que saibam acolhê-las, que saibam tratá-las. A minha mensagem final é que justamente essas pacientes elas procurem por esses profissionais, entendam que realmente não existe uma pílula mágica que vai curar tudo, que a gente precisa de muita adesão, disposição e vontade de melhorar, com certeza, para que seja eficaz realmente, para que seja efetivo. Tito, eu gostaria de te agradecer a presença, ter aceitado o convite, participar do nosso podcast, o VascularCast, onde a gente sempre tenta abordar temas relevantes, doenças e também assuntos que são pertinentes à saúde das pessoas, né? Considerar a qualidade de vida, considerar o autoestima, o bem-estar. E gostaria que você falasse para as pessoas que querem contactar você, sua equipe, como que elas conseguem te achar nas redes sociais, sua clínica. Perfeito. A fisioterapia, né, só para concluir, ela é muito promissora nessa área. Então, a gente também está começando a estudar o lipedema há pouco tempo. Então, a fisioterapia está com vários recursos que estão sendo estudados, que a gente está começando a ter mais evidências científicas. Então, acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter ainda mais recursos e tecnologias para tratar essas pacientes de lipedema. Realmente é algo que é promissor e que a gente ainda também precisa estudar mais, a gente precisa entender mais como que funciona cada tecnologia nessa gordura, nesse paciente com lipedema. Bom, agradeço demais o convite, foi muito legal estar aqui. Para quem não me conhece, né, para quem deseja me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é o @TitoLivioFísio e a clínica Angiofísio, todos estão convidados a conhecer, a tomar um cafezinho, fica lá no Sudoeste, na 105, no edifício Platinum Mall, sala 114. O Instagram é anjo.físio. Muito obrigado. Tito, eu que agradeço mais uma vez sua presença aqui, ter abrilhantado nosso podcast, trouxe bastante conhecimento, mostra que você é um profissional muito qualificado, que realmente conhece da doença venosa e linfática. Isso é importante. Um profissional que se dedica à fisioterapia vascular, juntamente com toda a sua equipe, todos os fisioterapeutas que participam, né, dessa transformação, porque afinal de contas a gente está trabalhando com transformação da pessoa, de tentar ajudar no que nós estudamos, somos qualificados para isso, tá? Agradecer mais uma vez a gentileza de estar aqui presente com a gente. E para você que está nos ouvindo, quero compartilhar a minha felicidade de estar aqui hoje no Vascular Cast. Hoje nós tivemos a participação do Dr. Tito Lívio, dando uma aula para a gente sobre fisioterapia vascular. Em breve teremos novos assuntos, novos episódios. Um grande abraço a todos. E para vocês que querem me seguir nas redes sociais, vai lá, Clínica Anjovem. Eu sou o Dr. Érico Oliveira e aguardo vocês até o nosso próximo podcast. Um grande abraço.